vou para um apoio cotovelo por fora, aí sim ela já começa a precisar controlar o tronco. Então, pode ser que o antebraço ainda esteja apoiado aqui, mas o meu cotovelo já está fora. Eu já não estou dando mais essa aproximação. Tá? E aqui pode ser que meu antebraço seja mais longo do que o dela, então ela vai segurar mais aqui. Ou ao contrário, eu vou segurar mais aqui. Tá? Mas a empunhadura, a pegada é sempre a mesma, não espalmada. Depois cotovelo por dentro, cotovelo por fora e apoio de mãos, com os braços abertos. Aí eu posso sair dessa posição, voltar para essa posição ou para essa aqui. E estou dando outro apoio do lado para uma outra pessoa e assim o círculo vai indo, como vocês viram. Só que esses apoios são muito proximais para mais distais. E aí que entra o desligamento. Então, o grau, a duração e a distância. A distância é um desligamento. O quanto eu dou daquele apoio, quanto tempo eu dou daquele apoio é outro. Né? Há também o contato visual, que vocês viram agora há pouco. Né? Até o momento aqui, eu estava de frente. De frente, olhando o tempo todo, olhando e olhando. E aqui, eu já não estou mais olhando. Ela tem que olhar para frente. E aqui é um outro tipo de apoio, ó, por trás, cotovelo por dentro, ou somente apoio em tronco, ou somente apoio em quadril, e cotovelo por fora, mas ela não tem contato visual. Tá? E no começo, e o último, qual que é? O quanto eu falo. Parabéns, muito bem, foi ótimo, gostei dessa vez, foi maravilhoso, vamos tentar de novo? Aí vai indo para um apoio mais distal. Agora vai, você já sabe. Vamos soprar alguma coisa, por exemplo. Você já sabe. Eu vou falar, sopra quando o rosto se aproxima da água. Então eu só dou aquelas palavras que são as principais no movimento. Tá? Chamadas palavras-chave, né? As palavras keywords em inglês. Vamos lá. Desligamento também de uma pessoa, de um terapeuta, de um instrutor. E isso para a gente é um pouco difícil às vezes. A gente cria vínculo com as pessoas. A gente acha que aquela criancinha bonitinha e tal. Ou então até mesmo, muitas vezes, de forma pouco poética. Isso a gente vê em várias profissões. Onde a pessoa quer que o paciente continue porque ele gera resultado econômico no final do mês. Ir para a parte mais funda, né? Sair do instrutor, ir para outro instrutor, sair de um trabalho nesse grupo aqui onde nós não nos conhecemos para um grupo que eu não conheço, diferente, em um outro local. Ou mesmo sair de uma atividade do próprio conceito do Haluik e do método Haluik para uma natação. Isso acontece com muita frequência. De uma clínica para um clube, com o nosso trabalho acontece bastante. Vamos ver aqui algumas atividades, então, do desligamento. Aí vocês estão vendo um nadador saindo da frente do instrutor e ele está se desligando, perdendo o contato visual, pode ser um contato verbal e menos contato físico. Quando ele dá a volta ao redor do instrutor. Isso é uma atividade. Com crianças dá para fazer bem isso aí. Essa atividade nós vamos fazer na piscina. O nosso nadador de touca branca está passando de um instrutor para outro instrutor. Então, olha essa aqui, os braços estão cruzados e ela se transfere de um instrutor para outro instrutor. Essa atividade é muito interessante quando você está fazendo com crianças, com mães que têm crianças muito apegadas, né? E quando a criança sai da sua mamãe para outra mãe, é aquela choradeira. Grita, quero matar minha mãe, não sei o quê. E quando vai para outra, grita mais ainda. Quando vai para aquela ali, já gritou menos porque ela está percebendo que estava distante, mas está voltando. Quando está aqui, que já está do lado da mãe, ela já não grita mais. E volta para a mãe e ela sorri. Isso na primeira vez. Na segunda vez, ela grita porque saiu, mas ela não grita tanto porque sabe que vai voltar. E grita. Na terceira vez, ela quer
ela quer participar, porque todas as outras crianças estão brincando, né, de girar, de fazer uma atividade. Entendeu? Muito bem. Vamos trabalhar um pouco esse momento aqui das rotações. Isso aqui é um momento muito importante, onde o corpo aprende, a pessoa aprende a controlar o corpo na água. Tá? Então é uma marcha nesse sentido lateral, onde eu tenho que vencer a resistência frontal e depois vencer a turbulência, quando eu fujo para o outro lado. Tá? Tem uma outra atividade também que a gente faz na rotação longitudinal, na vertical, de pegar um ao outro. A gente vai ver já já. Controle da rotação longitudinal. Então essas rotações, como eu disse, acontecem nesse sentido e nesse sentido. Né? Sempre cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Vamos ver como que elas acontecem. Aqui a gente já ia ter uma rotação longitudinal aqui na horizontal. Vamos ver como é que está acontecendo. Olha, aqui, por exemplo, uma rotação longitudinal na vertical. Saiu do apoio de mãos e fez uma rotação no próprio eixo, sempre para um lado e para o outro. A gente faz sempre para os dois lados. Tá? Aqui, girando ao redor dos braços do instrutor. Pode ser com crianças ou com adultos. Certo? Essa é a combinação das duas rotações. A gente vai ver aqui elas acontecendo. Longitudinal e transversal no mesmo momento. Isso é uma atividade individual, onde a pessoa desequilibra transversal e longitudinal ao mesmo tempo. De novo, voltando à posição de cadeira, transversal e longitudinal. Passando entre dois instrutores, eu sou lançado para frente ao mesmo tempo que eu giro longitudinal. Passando entre o arco, e aqui é interessante porque você está olhando a brincadeira. Tem que passar pelo arco, olhar para o arco quando sua cabeça estiver furando a bola. E então não é terapia, não é controle de rotação longitudinal, mas é uma atividade holística. Veja só. Atenção, senhores nadadores, tá? Tire os pés do fundo da piscina, só os nadadores. E mantenha o equilíbrio vertical. Fez isso? Tá? Então, olhe para cima agora. Tá? Olhe para o centro. Atenção, instrutores. Os nadadores mantenham a posição vertical. Apoio o braço curto, cotovelo por fora. Agora o instrutor sai, tira o cotovelo fora, dá um passo para trás, o instrutor, isso, e fica o cotovelo apoiado aqui, ó, antebraço com antebraço, né? Você deu um passo para trás, ombro na água, e o nadador manteve a posição de flutuação na vertical, correto? Agora, instrutores, apoio de braços longos. Nós vamos abrir os braços e as mãos dos nadadores vão escorregar por sobre as nossas mãos. Cuidado para não bater ali. Mantenha o equilíbrio vertical. Abre mais o braço estendido. Então, o que aconteceu aqui nesse momento do nadador? Ele teve um apoio proximal, mais fácil, depois mais distal, e agora bem mais distal e bem mais difícil para manter o equilíbrio na vertical. Se a gente pedir para o nadador manter a posição vertical, mas olhar para o teto da piscina, sem deixar que o quadril eleve, ele vai estar trabalhando com ele. Pode manter olhando para cima, só o nadador. O instrutor fica olhando para o seu nadador, porque ele está cuidando. E se eu pedir agora para olhar para o fundo da piscina, colocando o rosto na água, soltando o ar, sem deixar que o quadril eleve, mantendo a posição. Aí, olhe para o centro, isso,
e pés no fundo. Aí, vira a mão, quem estava com a palma da mão para cima, põe a palma da mão para baixo, e vice-versa. Então agora nós invertemos a nossa posição. Abre mais o braço, Fabiola, abre mais. Agora, então, quem está com a palma da mão para baixo é nadador. Nadadores, tirem os pés do fundo da piscina, mantenham a posição vertical. Vocês já estão pegando na parte mais difícil, né? Mantenha a posição, mantenha o equilíbrio, apoia nas mãos do nadador e tire os pés do fundo da piscina. O equilíbrio vertical é importante. Olhe para o teto da piscina e mantenha o equilíbrio vertical, mantenha o apoio. Olhe para o fundo da piscina, não deixe o quadril levantar. Solta o ar na água pelo nariz e pela boca, flexionando bem a cabeça. Isso. E olhe para o centro, põe os pés no fundo da piscina. Todos virando para a esquerda, engatando para a esquerda. Virando para a esquerda. Engata com a mão lá no quadril de quem está à frente. Formação em fila aberta, correto? Vocês fizeram isso agora, né? Formação em fila aberta. Vai parando, devagar no começo da fila. Formação, pode vir aqui, engata aqui. Formação em fila aberta. Depois nós saímos da formação de fila aberta. Se a gente vai ao longo da parede aqui, nós vamos sair da formação em fila e vamos para a formação em linha. Todo mundo encosta na parede, desengata e olhando para aquela parede lá. Ótimo. Formação em círculo, virando para o lado, formação em fila, ao longo da parede, formação em linha. Ombro na água, instrutor, nadadora, instrutora, nadadora, instrutora, nadadora, instrutora, nadadora. O que acontece comigo, como líder? Na formação em linha, eu começo com o instrutor, termino com o instrutor. Então, eu, como líder de grupo, tenho que participar da atividade. O que normalmente eu não faço. Nadadores, tirem os pés do fundo da piscina, mantenham o equilíbrio vertical. Instrutores, andando para frente em linha. Pode vir, acompanha aqui, ó. Todo mundo junto. Não fica para trás, não. Mantenha o equilíbrio nadador. Mantenha o equilíbrio vertical. Atenção, instrutores, caminhando para trás. 1, 2 e para trás. Mantenha o equilíbrio nadador. Acompanha aqui, olha, a linha. Esta é a linha, tá? Acompanha aqui, instrutores. Os nadadores estão concentrados em manter a posição. Instrutores, acompanha aqui. Para frente, para frente, para frente, para frente. Para frente, para frente, para frente, caminhando, 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 mais rápido, mais rápido, mais rápido. Aí, devagar, parando. Nadadores, pés no chão. Ótimo. E agora eu vou mudar na posição. Eu estava naquela ponta. Você é pequeno. Então começou nadador, instrutor, nadador, você era o quê agora? Eu era instrutora. Então, ó, nadadora, instrutora, com de braços curtos, cotovelo para fora, olhando para frente, nadadores, instrutores caminhando para frente, em linha, vamos lá, caminhando em linha, mais rápido, quando eu falar já, vamos caminhando para trás. Nadadores, mantenham a posição, já, para trás, mantenha a posição vertical, não deixe o corpo rolar, mantém, concentra, isso, caminhando para trás, instrutor, caminhando para trás, quando eu falar já, caminhando para frente, já, mantenha a posição, nadador, mantenha a posição, verifica se a mão está espalmada, se estão agarrando a mão uns dos outros ou não. Só para deixar a mão em cima. Vamos devagar, devagar, diminuindo a velocidade e nadadores, pés no chão. Sem virar, tá?
atenção, prepara, controlar, soltando o ar, caminhando para frente, controlando o objeto. Eu quero saber se neste momento alguém aqui está pensando em controlar tronco, controlar cabeça, em andar, como andar. Ninguém, está todo mundo pensando naquilo que tem que fazer, que é o objeto. Troca, agora é competição, vocês já sabem como fazer. Tá? Agora vai ganhar 100 pontos quem pode virar 2 vezes. O instrutor que está atrás conta o número de vezes que vai virar. Todo mundo começa aí com um lado branco, vai para cima, vira aí o seu. Prepara, põe os braços à frente e já. Quantas vezes? Não, quantas vezes? Mas já tem gente querendo caminhar. Eu não posso para a parede, não. Não é para quem chega primeiro. É para quem vira. Atenção, já. Outra competição agora. Outra competição. Vamos ver quem chega primeiro. Não importa como. Pode soprar, pode virar, pode não virar. Não interessa. Tem que chegar primeiro. Quem colocar isso aqui primeiro, aqui, ó, ganha. Tá certo? Atenção. Já! Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Rápido, 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 rápido. Vamos, 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 sopra, sopra. Atenção. Prepara. Ó, não é para sair não. Tira a mão do objeto, por favor, que flutua. Um ovinho pochês aí, tá? Um ovo pochê. Vamos instalar. Já! Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Sopra, sopra, sopra. Força, força. Não deixa chegar até frente. Ei, sopra, força. Pode pegar e brincar de jogar bola e de falar o nome um do outro, tá? Mas também a gente pode brincar desse jeito aqui. Ah, isso aqui é muito legal, né? Passava nas compras no 25 de embora. Passear lá também. Essa não é da 25. Essa aqui não é da 25. Aqui no final. Ela cresce e depois fecha. Muito bem. Ó, temos aqui flautinha, tá? Flautão. Cornetinha. Bananinha. O nosso canário. Canário. Canarinho. E, muito importante, hein? Atenção, muito importante. Canarinho. E o nosso querido trem, chegando agora. Tá certo? Então, com crianças no controle da respiração, nós fazemos de conta que a gente está fazendo uma orquestra. Certo? E eu sou o regente da orquestra. Então, quando eu fizer assim, só os canarinhos cantam. E eu faço assim, os canarinhos param de cantar. Quando eu fizer assim, só as flautinhas tocam. Ou só a cornetinha toca, ou só a banana toca. Tá certo? Quando eu fizer assim, todo mundo toca. E o trem é o segredo. Então vamos lá. Vamos começar com a orquestra. Vai. Sou o maestro que estou apontando para cá.
E vamos ver quem consegue montar primeiro, tá? A flauta e quem assoprar primeiro a flauta montada ganha. Tá? Uma brincadeira, tá legal? Então são várias das atividades que a gente pode fazer com o controle da respiração. E a gente começa de longe e vai aproximando o rosto da água até afundar e mergulhar, falar o nome, o que seja, tá bom? Vamos lá, vamos falar isso lá fora, os aí também. Entrada, mostra a entrada com a coisa total, por favor. Aí eu puxo pra ela entrar. Baixando. Tá. Aqui mesmo na parede, tá vendo? Por quê? Eu permito que ela encoste o queixo aqui no meu ombro. Desse jeito, ela está transferindo o peso do corpo dela para o meu corpo. E quando ela for entrar na água, ela já entra e já senta no meu colo. E eu aqui venho imediatamente com a mão no occipital. Então, nessa posição, eu tenho ela sob controle. Controle cervical, controle de tronco, e apoiando com a minha mão direita no quadril, eu empurro ela para trás e forço que as pernas fiquem fazendo pressão na minha perna. E dou a mensagem: estou te dando apoio. Não estou te segurando apenas, estou te dando um apoio, o apoio que você precisa. A partir do momento que a gente entrou, muitos dos nossos nadadores podem ir para uma empunhadura proximal, mas só com apoio no ombro. Já está na água aqui. Depois para o cotovelo e depois para a mão. Tá? Vamos ver de novo aí. Ó, essa é a posição que ela fez agora há pouco. Aquela com apoio total, para quem tem pouco controle do movimento da cabeça. E aí, às vezes, a gente tem até uma outra pessoa que está atrás, para ajudar a segurar aqui. Tá? E eu deixo que ela comece o movimento. Como que ela começa o movimento? A cabeça pra frente. Normalmente é fazendo isso aqui. Normalmente. Tá? A pessoa começa falando: eu quero ir para a água. Ótimo. Tá? Aqui também. Estou olhando. Muito bem, estou pronto. A hora que você quiser. Eu quero ir para a água. Solta o ar, solta o ar, solta o ar. Não precisa colocar o rosto na água. Nem neste, nem no outro. Não precisa. No apoio de cotovelo, não precisa colocar o rosto na água. Certo? Então, de novo, no apoio do cotovelo. A hora que você quiser. Solta o ar, solta o ar, solta o ar. Isso. E já venho para longe da borda. Sempre, imediatamente eu vou para o centro do peito. Não quero que ela crie nenhum vínculo com a parede, com a barra. Porque depois eu tenho que fazer com que ela perca esse vínculo de confiança. Eu tenho que confiar nela mesma, não nos elementos que possam dar apoio. E no apoio de mão, a mesma coisa. A hora que você quiser, solta o ar, solta o ar, solta o ar, solta o ar, solta o ar. Então, se você percebe que a pessoa entra na água e na hora que ela entra já faz esse movimento, é ruim. Você tem que pedir para ela continuar indo para frente. Tá? Vem para frente, você fala. Vem para frente. Deixa o corpo ir para frente. A Fabiola fez agora. Vocês notaram? Ela entrou na água e imediatamente ela fez extensão de tronco. E eu quase que eu perdi a mão dela aqui. E eu não quero isso. E posso até pedir para que ela coloque na ponta do nariz na água. E aí no próximo movimento que eu vou fazer. Então agora, entrada sem apoio de mãos. Olha aqui, ó, um espaço entre as mãos. Eu posso criar um espaço menor, um espaço maior. Posso falar assim, ó, encoste as suas mãos nas minhas mãos. A hora que você quiser. Solta o ar, solta o ar, solta o ar. Depois que ela entrou na água, aí sim, eu dou a minha mão. Para ela perceber que eu estou ali. Que ela tem segurança. Certo? Então devagarzinho eu estou fazendo uma entrada com menos apoio, a mesma entrada. Então em duplas vamos treinar, por favor. E o instrutor, o nadador é muito grande e o instrutor é muito pequeno. Né? Não, você consegue, claro que você consegue, mas pode ser um risco para os dois. Né? Então, nesse caso aqui também. Você consegue falar, Quem determina a profundidade é o instrutor, pensando na segurança do nadador e na própria segurança.
Ela aqui, por exemplo, você pode ficar inflamado, vai ficar. Vem aqui, por favor. Que tem? Se você for fazer com ela aqui, a entrada com apoio total, por favor, vê a posição. Já perceberam que não dá certo, né? Não precisa nem continuar, não é verdade? Então, não, sim, mas pode ser, não, é um bom exemplo para a gente explorar isso, né? Porque pode ser que aconteça com qualquer um, de ter um paciente muito grande e a gente está numa piscina muito funda, né? Como é que a gente vai fazer? Né? Então, aqui talvez fosse o momento de você ter uma plataforma que te desse opção. A escada é um elemento que vai comprometer a ela, a segurança dela. Então, o melhor aqui, para você entrar com ela com segurança, seria ter uma plataforma de profundidade, que você utiliza nessas condições, mesmo para entrar quanto para sair. E uma plataforma pode ser um caixote, pode ser, não estou falando para ter uma plataforma em aço inoxidável, com piso antiderrapante, não, um caixote, só que seja um pouco maior, que dê segurança, que dê para você apoiar os dois pés, tá certo? Por isso tem uma coisa de plástico assim, ela tem várias perninhas da cor do tamanho que você quiser. Não é de aço, não. Não, tem várias coisas. É um equipamento feito lá em Curitiba. São plataformas montadas. Você monta dentro tudo que você quer. Da Quadro do Brasil, agora é da Esporte alguma coisa, solução. É bem legal aquilo. Dá para usar e dura muito. Tá? Então, quer dizer, tem que ter alguma coisa que proporcione segurança para os dois. Se tem uma situação dessa e o paciente precisa entrar com apoio total, é dependente e é ela como instrutora e não tem a plataforma, qual é a nossa decisão? Chamar alguém. Qual é a nossa decisão? Mudar a entrada? Eu pensei em entrar da forma que você tinha o paciente do psiquiatra. Então, você tem que alterar isso aqui que nós estamos mostrando, é o que é mais utilizado na maioria das vezes. Ela consegue colocar ela dentro da água, com a plataforma. Sem a plataforma, fica perigoso para ela e para ela. Né? Então nós temos que pensar numa outra forma. Qual é essa forma? Depende do nosso cliente. Não vamos explorar isso agora. Só pense no conforto, na dignidade e na segurança do seu cliente. Por favor, só pense nisso. Pode ser com lençol, pode ser com tira ao longo do braço, pode ser do jeito que a gente sai, para entrar, eventualmente. A gente vê várias coisas aí, pouco dignas, pouco seguras para os dois. Geralmente, quando eu estou com o paciente, eles estão com um auxiliar, a mãe, qualquer pessoa. Aí pega. Principalmente em algumas áreas do corpo. Braço, ombro é uma coisa, agora perto do quadril, nas coxas, isso é muito desagradável, muito desagradável. Por isso que no Haluig a gente, quando apoia ali e é ali que a gente deixa a mão. E não é com a ponta do dedo, é com a mão toda, aberta, espalmada, mensagem, pum, peguei, vou te ajudar, pum, soltei. Certo? Então vamos lá. Em dupla, se não der para fazer entrada com daí é uma posição certa. Mas você tem que pular também. Entra e apoia. Ela consegue. Consegue. O importante é você colocar o queixo no ombro dela. Puxa o quadril dela, ombro na água. Tá? Você, ombro na água e dê para ela a posição para ela interceder. Sentar entre as suas pernas. E aí depois você vem e tenta segurar ela um pouco nessa posição. Vê como que você está, se você está confortável ou não. Ela é uma paciente grande para você, mas é um treino importante. Mais calma, tá? Entra as pernas. Eu que venho Procura não tocar na cervical, é direto na cervical. Para você não entrar em reflexo todo simétrico cervical.
trocando. Agora ele pode ir aumentando a distância. Agora já entra na posição de na hora que a pessoa entrar na água, eu estou desse lado, de costas para o Fabio, né, para o meu nadador, e os braços, então, eles se apoiam aqui. Então, lembre que essa mão aqui, se ela estiver aqui do lado, há uma tendência de trazer o quadril primeiro, e eu não quero. Eu quero que o ombro entre aqui, ó. Tá? Então, a hora que ela estiver pronta, ela vai entrar na piscina, o meu braço vai acompanhar o movimento de rotação transversal e longitudinal, e a minha mão vem aqui no centro de flutuabilidade. Tá certo? Deste lado ou do outro lado. Aí as mãos se invertem. Então vamos fazer desse lado primeiro. A hora que você quiser. Solta o ar, solta o ar, solta o ar. Pronto, entrou na água. Você chega a dar uma puxada para Eu só acompanho, não puxo, eu só acompanho o movimento. É um movimento cinético, isso aí vai naturalmente. Aí eu solto o braço, vou para a posição de flutuação de costas, e falo para ela, olhe para os seus pés, tente alcançar os pés com as duas mãos. Solta o ar, solta o ar, solta o ar, posição de cadeira. Correto?
que ela falou isso. Pode ser só na vertical. Vai ser combinando a coisa, tá? O outro que a gente pode fazer também é formar um círculo. Aí fica uma pessoa no meio do círculo, em situação, e vai ficar meio. Isso, né? Ela vai tentar manter a situação. Se você achar melhor dobrando o joelho, é isso. E aí, a gente vai movimentando aqui. E ela tem que manter a
posição e a gente faz o deslize por turbulência. Fazendo o deslize, usando a turbulência aqui embaixo. Vamos testar esse? Já? Isso. Faz esse movimento. Você está desenhando assim, ó. Isso, é. Começa daqui, ó. Vamos... Tá, vamos lá, aqui. Começa. Chegou. Aí. Tá rolando, gente. Só aqui. Teve gente que deu impulso. Tirava a Mariana do fundo do mar. Aí o resto continua. Se eu fosse um peixinho que soubesse nadar, tirava a Juliana do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho que soubesse nadar, tirava a Mudana do fundo do mar. Se fosse um peixinho que soubesse nadar, tirava a Carla do fundo do mar. Tá? Por exemplo, de repente, chegando no final, que aconteceu agora que está sobrando um, então pega a Mariana, fiz um pouquinho, deixa ela numa posição segura e faz com a outra da mesma forma. Tá? A gente sempre, às vezes, já tem em mente o que vai acontecer. Para não ficar, sair todo mundo da roda e sobrou uma. Às vezes a pessoa pode sentir fluir. Tá? Então a gente faz. Tá bom? Como se fosse quando o avião vai aterrissar, e aí abaixa o freio. Prende fogo. Isso. E aí eu viro e estou na posição de novo. Tá? Vai lá. Então, ó, calma. Aí a gente também tem que lembrar de virar a profundidade. Vou dar apoio aqui. A gente vai
Primeiro na água, tá? 1, 2, 3. Levanta. Dá, acho que dá, né? Isso. Então elas vão próximo da borda. Por que a palma da mão é para baixo? Não para isso, não é para segurar na borda. É para que, se você está assim, a tendência é você fazer isso. Além disso, quando você coloca o corpo na borda, você precisa talvez puxar com os seus dedos para ir um pouquinho para frente. Então vamos lá. 3, 2, 1, levanta, fora. Agora vai, isso, vai indo com os dedos um pouquinho para frente. Agora sai do meio. O meio sai primeiro. O dos pés agora, segurando só o calcanhar. Tira as mãos, os braços, segura o calcanhar. Isso, do meio vai para fora.